O grande tema de 2022 foi quais os impactos de taxas de juros mais altas no mundo, na atividade econômica, e será que essa política monetária restritiva será responsável por uma recessão? Realmente, analisar os indicadores macroeconômicos e traçar cenários não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem difícil porque nós dependemos do futuro. Ano passado, quantas vezes eu comentei aqui com vocês que os riscos de uma recessão nos Estados Unidos eram elevados? Os próprios indicadores, inclusive, evidenciavam isso. É só nós olharmos para a atividade econômica, os PMIs desacelerando, o PIB desacelerando, o mercado imobiliário muito mal, menos construções, menos vendas de imóveis, menos licenças. O grande tema de 2022 foi quais os impactos de taxas de juros mais altas na atividade global e será que essa política monetária restritiva seria responsável por uma recessão internacional? Realmente, analisar indicadores macroeconômicos e traçar cenários não é uma tarefa fácil, porque quantas vezes em 2022 eu comentei com vocês que existia um risco muito elevado de uma recessão nos Estados Unidos. Inclusive, os indicadores eles evidenciavam isso. É só nós olharmos para os PMIs, para a atividade econômica, para o PIB norte-americano, para os lucros corporativos e para o mercado imobiliário. Menos construções, menos gastos com construção, menos vendas, menos licenças de construção. Todos evidenciavam isso, exceto o mercado de trabalho. Com o desemprego americano a 3,4%, o menor nível desde 1969, não tem recessão. Inclusive, uma taxa de desemprego baixa como essa é estimulativa. Isso estimula a atividade. E é isso que nós estamos vendo no início de 2023, que é muito diferente daquilo analisado ao longo do ano passado. Tanto é que se nós pegarmos, por exemplo, o índice de surpresa econômica do Citibank, nós conseguimos ver que a atividade econômica mundial ganhou força, surpreendeu positivamente já no início de 2023. Esse gráfico aqui se refere a Estados Unidos, mas o mesmo aconteceu na Europa e nos países emergentes. Com o PMI americano vindo forte, o desemprego caindo e os PMIs se recuperando, especialmente o de serviços, temos aqui uma atividade econômica mais robusta. É o que o indicador do Citibank nos mostra. No agregado, economia mais resiliente. Isso aqui é ótimo porque dessa maneira o mercado supostamente desconsidera o cenário de hard landing. Se a economia está mais forte, por que ela entraria numa recessão profunda? Tanto é que esse cenário mais otimista fez com que em janeiro surgisse um cenário alternativo. Um cenário chamado de no landing, que a economia não desacelera. O landing quer dizer um avião que vai pousar, uma economia que vai pousando. Ou ela vai bater no chão com força, hard landing, ou uma aterrissagem suave. O no landing é o avião que não aterriza. Ou seja, a atividade americana está tão bem, está tão resiliente, que mesmo com o juro elevado, ela não está desacelerando. Esse é o no landing. Mas muita coisa mudou recentemente no mercado após a divulgação do CPI e do PPI, ambos mais fortes do que os meses anteriores. E eles estão nos mostrando que para a inflação voltar para a meta do Fed, que é 2%, não vai ser tão fácil. Mas afinal de contas, qual é a função do Fed? Não é desinflacionar a economia? É justamente isso. Mas com o desemprego baixo e a atividade ganhando força e as condições financeiras mais expansionistas, é mais provável que isso não acontecerá. Já comentei aqui várias vezes que o que tem acontecido com as condições financeiras é estimulativo e é inflacionário. Isso está se concretizando nesse momento. Logo, se a economia está ganhando força, ganhando ímpeto e a inflação se mostra pegajosa, persistente, o trabalho do Fed ainda não acabou. Ele tem muito mais a fazer pela frente. E olha que interessante. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo para vocês dizendo que mercado e Fed não se conversavam. Existia uma discrepância entre o que o mercado achava, a inflação ia cair rápido, o Fed não precisaria ser tão agressivo na política monetária. E o Fed dizia, não, só um pouquinho, essa inflação ela é pegajosa, nós não podemos declarar vitória contra esse fenômeno e deveremos manter a taxa de juros elevada por mais tempo. Ambos não se conversavam. Agora, as coisas mudaram. Nas últimas semanas, o mercado mostrou que ele agora também acredita nessa visão do Fed de que os juros têm que subir mais e que ele será mantido elevado por mais tempo. Olha o que aconteceu com os Treasuries desde a divulgação do payroll
desemprego e inflação. Essa linha que eu marquei, dia 2 ou 3 de fevereiro ali, foi quando essas informações começaram a ser divulgadas, evidenciando uma atividade mais robusta e uma inflação mais pegajosa. Hoje, o Treasury de 1 ano ele está acima de 5%. O Treasury de 2 anos rompeu a máxima do ano passado. E o Treasury de 10 anos está se aproximando novamente de 4%. O mercado financeiro começou a comprar essa história de inflação mais pegajosa. Eu comentei recentemente que os economistas estão cometendo um erro muito grave ao pegar a inflação de outubro, novembro e dezembro, que foram 3 leituras positivas, e anualizar isso. Quer dizer o seguinte, nós pegamos 3 números de inflação que vieram muito bons e vamos repeti-los para os próximos 9 meses, completando um ano. Se a inflação dos próximos 9 meses for idêntica às últimas 3, temos uma inflação de 3,5%, próximo da meta do Fed. Mas isso não aconteceu em janeiro e com atividade mais robusta, desemprego mais baixo, temos uma expectativa de que a inflação será mais pegajosa de qualquer maneira. Eu não gosto muito de olhar para os Treasuries, eu gosto de olhar para esses indicadores aqui. São contratos futuros que precificam a taxa de juro terminal, ou seja, o juro no final do ano do Fed para 2023 e 2024. E como vocês conseguem ver, desde a divulgação do payroll, desemprego e inflação, o mercado mudou a sua forma de enxergar a política monetária do Fed. Vamos relembrar que, de acordo com o Summary of Economic Projections, o SEP, do Fed, os membros do FONC esperam que a taxa de juros termine 2023 numa média de 5,10% e 4,10% em 2024. Vamos fazer agora uma comparação. Como o mercado achava que os juros terminaria esses 2 anos antes do payroll ser divulgado e depois do payroll ser divulgado. E comparar isso com, obviamente, as projeções do Fed. Antes do payroll, o mercado precificava 65 bases de cortes no juro em 2023. Olha só, o mercado acreditava que o juro terminaria esse ano a 4,45, enquanto que o Fed diz 5,10, uma diferença de 0,65%. Para 2024, o mercado era ainda mais dove, ainda mais agressivo. Ele dizia o seguinte, o juro vai terminar o ano em 2,95, enquanto que o Fed fala 4,10, uma diferença de 1,15%. Depois do payroll, tudo mudou. Olha que interessante, o mercado hoje precifica uma alta de aproximadamente 10 basis points na taxa de juros em 2023 contra a expectativa do Fed. O Fed fala em 5,10 esse ano, o mercado fala em 5,20. O mercado está mais preocupado com a inflação do que o próprio Banco Central. Ele acha que os juros têm que subir mais do que a própria expectativa do Fed. Para 2024, o mercado ainda acredita em cortes. Claro, o cenário para o ano que vem é muito distante, muita coisa pode acontecer esse ano, fica difícil de prever isso. O mercado acredita em 35 basis points de cortes em 24, o mercado fala em 13,75, o Fed fala em 4,10. Vocês conseguem ver como que o mercado mudou nas últimas semanas. Para resumir, os indicadores econômicos nos mostram um cenário mais construtivo para a hipótese de um soft landing ou no landing. A atividade está mais robusta, tudo bem. Só que se essa atividade mais robusta, resiliente, se traduzir em mais inflação, nós temos um problema. O Fed precisará ser mais agressivo e não sou eu que estou dizendo isso, é o mercado. Acabamos de ver a mudança na expectativa do mercado para a taxa de juros nesse ano e no ano que vem. Eu não estou falando isso, o mercado está. Com toda essa mudança de humor na curva de juros, por que o S&P 500 demorou tanto para precificar esse novo cenário? Aqui nós temos uma imagem que ficou muito famosa em 2022, que é uma comparação entre o S&P 500, é a linha vermelha, e a taxa de juro americana na linha branca invertida. Então toda vez que essa linha branca está caindo no gráfico, na verdade está subindo. Esse número só ficou invertido aqui, mostrando que sempre existiu uma correlação negativa entre ambos os indicadores ao longo do ano passado. Só que recentemente, vocês podem ver que ali em fevereiro, janeiro para fevereiro, essa correlação foi quebrada. Mesmo com os treasuries subindo, precificando tudo que a gente acabou de mostrar, o S&P 500 se manteve ou subindo ou estável. O que explica
essa resiliência da Bolsa de Valores. Se o próprio mercado já acredita numa taxa de juros mais alta, um Fed novamente mais hawkish, dado o desemprego baixo, atividade mais robusta e a inflação mais persistente. Eu acho que recentemente tem muito investidor pessoa física ou investidores atrasados que começaram a comprar ativos no mercado porque estava subindo. Um investidor que não tinha muita exposição no mercado, até porque ele estava preocupado com recessão, assim como nós estamos preocupados com o que pode acontecer com essa política monetária eventualmente. O investidor estava desalocado, estava com caixa muito alto, viu o mercado subir, disse, opa, eu estou de fora da festa, preciso comprar alguma coisa. E nós víamos muitas empresas que são consideradas muito especulativas na Bolsa Americana, subindo 20%, 30% no dia. Você pega uma lista, uma cesta de ativos especulativos e acompanha eles, com o tempo eu consigo ter uma sensação de qual é o sentimento do mercado. Quando essas empresas estão caindo 20% ou 30% no dia, é porque o sentimento está bem negativo. Porque a pessoa física hoje nos Estados Unidos tem investido muito recentemente, desde a pandemia e principalmente em 2023. Tem muito fluxo de entrada de pessoa física. Posso mostrar isso para vocês nesse gráfico que está na tela. Essas pessoas estão comprando muita coisa que é especulativo para ganhar dinheiro no curto prazo. Eu chamo isso de FOMO. O investidor, ele compra ativos na emoção, sem usar a racionalidade. Então eu acho que hoje tem tanta coisa acontecendo que eu diria para o investidor, calma, espera. Não é porque o mercado está subindo que alguma coisa boa está acontecendo. Não leve a cotação dos ativos como uma verdade. Tem muita emoção no mercado hoje, tem muita liquidez de investidor que não sabe muito o que está fazendo. Até os gestores mais experientes não viram o cenário atual, não viveram o que a gente está vivendo. Então não dá para o investidor, sem muita experiência, o iniciante, acreditar que sabe tudo o que está rolando no mercado. Eu recomendo nesse momento muita tranquilidade, muita paciência, serenidade na tomada de decisões, porque o mercado financeiro é estratégia pura. Isso aqui é só estratégia. A hora de comprar, a hora de vender, o quanto vender, o que comprar e o que vender, é estratégia pura. E eu gosto de usar, como vocês me conhecem, os indicadores macroeconômicos para me guiarem para onde as economias estão andando, quais são os setores que eu pretendo alocar e o que pode acontecer no futuro. Muita paciência, muita tranquilidade e humildade, porque o cenário não é fácil. Até mais.